Meus queridos, agora abra sua Bíblia no trecho que foi lido, não é? No livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 32. Esse capítulo 11 é conhecido também, embora não tenha esse título aí nas diversas versões da Bíblia, mas é conhecido como o capítulo dos heróis da fé, não é? Nós já estudamos aqui vários desses nomes, desses personagens da Bíblia, do Antigo Testamento, que foram vencedores de todas as lutas que enfrentaram em suas vidas, não é? Nós falamos aqui sobre Enoque, sobre Elias, não é verdade? Sobre Abraão, sobre Noé, sobre Isaac, sobre Sara, ou dos heróis da fé, homens e mulheres que venceram, na verdade, grandemente pelo poder de Deus, pela fé no Senhor. José, aquele jovem filho de Jacó, não é? Que para mim é o modelo do jovem na Bíblia, de um jovem vencedor em todas as situações, não é verdade? Desprezado, invejado pelos irmãos, desprezado pelos irmãos, vendido pelos irmãos. Já pensou? Que qualidade de irmão, não é, irmão? Vendido, parecia que não tinha, ali não tinha lógica, não tinha solução mais nenhuma para aquele rapaz. Depois foi vendido como escravo na casa de Potifar, e como o marido isto é, Potifar, era eunuco, não é? Sabe o que é eunuco, não é, irmãos? Pois bem, então a mulher dele tinha as suas necessidades, resolveu investir em cima de quem? Do servo de Deus, de José. Mas José resistiu. 3 investidas, ele disse não. Quando o diabo viu que não vencia José, deu um golpe baixo. A mulher se agarrou com ele, e ele deixou a capa lá e fugiu. E ela então gritou e o caluniou, dizendo que ele tentara estuprá-la, e foi para a cadeia. Mas tem um negócio interessante, uma coisa interessante, sabe? José foi vendido como escravo, mas acabou sendo mordomo de Potifar. Por quê? Segredo. A Bíblia diz que tudo que ele fazia, o Senhor era com ele. Dê glória a Deus. O Senhor era com ele. Meu irmão, se o Senhor é com você, você tem maioria. Glória a Deus, não é verdade? Você pode estar isolado, sozinho, mas se Deus está com você, você tem maioria. Me lembro de uma irmã muito simples, né? Uma serva de Deus. Ela era crente, o marido e os filhos não queriam fazer o culto doméstico, assim como a maioria dos crentes da Assembleia de Deus não quer fazer o culto doméstico, com grande prejuízo para suas vidas. E aquela velhinha recebeu o incentivo do pastor para fazer o culto doméstico, não é? Aí um dia perguntaram para ela: irmã, a senhora, sua casa faz o culto doméstico? Vai. Faça, irmão. Agora meu marido não quer fazer, os filhos não querem fazer, e como é que a senhora faz? Faz só? Ela disse: não faço só não, me tranco no meu quarto e faço com umas 3 pessoas. Quem, irmão? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Pronto, você está com Deus, tem maioria, meu filho, viu? José foi para a cadeia, mas lá na cadeia não tinha mais solução nenhuma. Aí pronto, era o fim de José. Mas o Deus de José, que é o nosso Deus, ele não dorme, nem está morto. No tempo dele, ele entrou em ação e tirou José do cárcere para ser governador do Egito. Dê glória a Deus por isso, irmão.
A Bíblia não diz nada não, mas eu fico pensando que como ficou a cara daquela mulher. Aquela mulher adúltera, né, irmão? E daquele homem também que acreditou na sua mulher. Olha, por isso diz a palavra, Paulo diz, se Deus é por nós, Romanos 8, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Numa outra tradução, se Deus é por nós, quem prevalecerá contra nós? Qual é a resposta? Ninguém. Ninguém. E lá em Isaías 43, 13, está escrito assim, palavra de Deus, Deus falando, antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa escapar da minha mão. Operando eu, quem impedirá? Dê glória a Deus. Ninguém. Quando Deus quer, ninguém. Sai da frente, seja quem for, né? Faraó pensou que ia vencer, e Deus mandou tirar o povo do Egito, e ele disse, sai não, não pode sair. Deus mandou 9 pragas, na 10ª Deus disse, Moisés, vai lá e diz a ele, que eu vou dar a última chance, a última chance, triste de quem Deus dá a última chance, irmão. Moisés foi lá, Faraó disse, quem é esse Deus para tirar o povo daqui? Não reconheço não. E disse mais com raiva, olha, nunca mais volta aqui, viu? Nunca mais, não quero ver mais sua cara. Moisés disse, verdade, nunca mais você vai ver. Naquela noite Deus mandou o anjo passar por cima do Egito e matou todos os primogênitos daquele país, desde aquele que estava junto ao faraó no trono, até aquele que estava no cárcere, matou tudo. Diz a Bíblia, meia-noite se ouviu um clamor, que clamor terrível, né, irmãos? As mães correndo com os meninos na rua de noite, no escuro, meu filho morreu, acuda, o outro dizia, o meu morreu também, meu rapaz morreu, o primogênito morreu. Com Deus não se brinca, não é verdade, irmãos? Então esses homens venceram pela fé nos Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Na última reunião, no dia 5 de agosto, nós falamos sobre Raabe, aquela mulher que foi uma meretriz, não é? Mas ela ouviu falar, eu fico admirado, como é que aquele povo ouvia falar das coisas, sem internet, sem rádio, sem televisão, sem nada, não é, irmão? Como é que pode, né? Como é que pode isso? A notícia se espalhava de boca em boca, somente era desse jeito. E aquela mulher chamada Raabe, ouviu falar no Deus de Israel, que tirou o seu povo do Egito com mão poderosa, abriu o mar vermelho, o povo passou a pé, o exército de Faraó resolveu ir atrás e foi totalmente destruído no mar vermelho. Ela ouviu falar em tudo isso, não é? Ouviu falar em tudo isso, meus irmãos, e aquilo aconteceu mais de 40 anos atrás, mais de 40 anos, mas ela guardou no coração aquilo. Esse povo é o povo de Deus, esse é o povo contra ninguém vai poder vencer esse povo. E quando então o povo de Israel chegou lá, do outro lado do Jordão, que ia atravessar, né, para tomar Jericó, Moisés mandou, Josué, a essa altura Josué, mandou os espias, 2, vão lá e olhem a terra, né? Estratégia de guerra, viu, irmão? Eu fui militar 12 anos de infantaria, então a gente tinha que fazer exercício de reconhecimento do terreno para poder fazer ataque. Aí Josué disse, olha, vocês 2 vão lá, olha a terra, espia a terra, vê se a terra é larga, se é estreita, se tem árvore, se é seca, como é que é essa terra, como é o povo, e traga o relatório.
E eles começaram a examinar a terra, examinar tudo, não é? Aí precisavam, não podiam ser vistos pelo povo, o rei daquela terra, de Jericó. E procuraram lugar para se hospedar e descobriram que, olha, irmão, Deus tem sua maneira de trabalhar. Por isso que a Bíblia diz que a graça de Deus é multiforme, tem muitas formas. Deus não age de uma maneira só, não. Ele age como Ele quer e com as suas estratégias divinas. Você não está vendo, meu irmão, 2 homens servos de Deus se hospedar na casa de uma prostituta, na casa de uma meretriz. Brincadeira não. E eles foram ali para aquela casa pela direção de Deus, não é? Naquele tempo não tinha hotel assim, não tinha pousada não. Chegou agora de Parnamirim, tinha várias pousadas aí. Não, lá não tem isso não. Pedra na casa de quem? Eles pensaram, rapaz, é o seguinte, se a gente for pedir dormida na casa de alguém aí, vamos confiar. Agora, na casa da prostituta não, porque lá entra todo mundo. Todos os homens entram lá, né? Tal, para ter relações com ela. A gente vai entrar lá, claro que a gente não vai se prostituir, mas vamos dar um jeito de a gente esconder lá, vamos lá. Entraram na casa da mulher. Quando entraram lá, a mulher disse, interessante, né? Eu ouvi falar no Deus de vocês, o Deus de Israel, né? Vocês são de Israel, aquele Deus que tirou o povo do Egito, atravessou o Mar Vermelho para enxuta, é verdade. Pode ficar aqui e dormir na minha casa, amanhã vocês vão embora. Mas alguém viu e disseram ao rei, rei, 2 espias vieram aí, entraram na casa de Raabe, viu a meretriz, manda pegar eles lá para a gente matar logo aqui, prender e matar. Chegaram lá, Raabe, pois não, onde estão os 2 homens que entraram aqui? Se fosse certos crentes de hoje, sabe, irmão, dizer, estão ali. Tem crente que é tão ingênuo que dizia, não, eles estão aqui. Ela disse, bem, eles estiveram aqui, mas já foram embora. Já foram embora. Ela escondeu ele em cima do telhado, eles vieram aqui, mas já foram embora. Ainda deu mais uma instrução, vocês desçam depressa e vão atrás deles até o Jordão, que vocês vão pegar eles ainda. Alguém disse, Raabe mentiu, foi uma mentirosa. Cuidado, irmão, no que você diz, viu? Raabe mentiu. Eu faço esse teste na escola teológica quando eu dou aula. Ela mentiu ou não mentiu? Aí tem aluno que diz, mentiu. Não, quem mente é filho do cão, do diabo. Como é que o nome dela está entre os heróis da fé? Como é? Como é que uma filha do diabo está entre os heróis da fé? Eles ficam meio confusos, sabe? Digo, não, irmãos, Deus sabe avaliar as coisas, Deus é o supremo juiz, Ele não avalia segundo a nossa lógica, a lógica humana. Para Deus ela não mentiu, ela omitiu a verdade, entende? Omitir quer dizer, deixou de dizer a verdade, porque se dissesse eles eram mortos. Então para Deus foi a omissão da verdade, assim como aquelas parteiras do Egito, está lembrado? Faraó mandou matar todos os meninos de 3 meses para baixo, e elas não mataram não. Quando o faraó mandou chamar, negócio não, vocês não mataram os meninos não. Não, é o seguinte, majestade, as mulheres hebreias são muito vivas, não é? As mulheres egípcias, quando chega lá, tem que ajudar. As mulheres de Israel não, quando elas chegam lá, já teve um menino. Foi não, é porque diz a Bíblia, elas temeram a Deus. E diz a Bíblia, e Deus abençoou sua casa e sua família. Dê glória a Deus por isso, meus irmãos. Tem que aprender as coisas de Deus. Agora, porque Raabe disse isso, eu vou sair mentindo à toa? Não, senhor. Não é? Porque a parteira, as 2 parteiras, Sifrá e Puá, fizeram assim, eu vou sair mentindo? Não. Só se justifica a omissão da verdade em razão de um motivo muito maior, de força maior, e motivo que vai glorificar a Deus. Tem mais essa. Mentira, meu irmão, é considerada por Deus quando você
A mentira é de propósito, é planejada, para prejudicar alguém, para fazer o mal. Aí não tem jeito, é filho do cão mesmo. Vai para o inferno se não confessar. Estão entendendo, né? Então Raabe entrou na lista dos heróis da fé. Tá certo? Aí no versículo 32 diz assim: e que mais direi? Faltar-me o tempo contando de Gideão, e de Baraque, e de Sansão, de Jefité, e de Davi e de Samuel. Por aqui, essa lista aqui, começando aqui de Abraão, de Isaac, de Noé, de Moisés, etc. Aí você entra por Raabe, você pode analisar que Deus usa pessoas as mais diferentes, de personalidades diferentes, de cultura diferente, não é? De história diferente. Assim como Jesus chamou aqueles 12, cada um era diferente do outro, não é verdade? Pedro era brabo, não é? João era manso, discípulo do amor. O Judas era um sujeito ambicioso, né? E Deus botou ele para tesoureiro. O mais intelectual dos discípulos era Judas. Cuidado, viu? Intelectualidade não quer dizer que é santidade, não. E no fim era um ladrão e traiu o Senhor. Mas Deus deixou ele por lá, por quê? Rapaz, eu não sei não. Já desse veio um irmão aqui e viu uma certa situação. Eu digo, irmão, olha, Jesus é tão bom. Ele sabia que Judas ia trair, mas deixou ele ir até o fim. E no fim ainda chamou ele de amigo. Cuidado, viu? A Bíblia manda a gente imitar Jesus. Então aqui tem vários tipos de gente. Usar uma meretriz. Deus não podia ter mandado um anjo, né? Acompanhar aqueles dois e guardar todo o mal. Meter a espada em quem aparecesse ali. Não, entra na casa da meretriz. Mas por quê? A essa altura ela não era mais meretriz. Ela era uma ex-meretriz. Ela se converteu ao Deus de Israel. Dê glória a Deus por isto, meus irmãos. E Gideão, você abre a sua Bíblia aí, em Juízes capítulo 6, vá lá, abra a sua Bíblia. Doutrina é assim, abrindo a Bíblia, não é gritando de um lado para o outro não, viu? Juízes capítulo 6, todo mundo com a Bíblia aberta, né? Eu acho bonito que eu já vi até criança com a Bíblia aberta, aqui no conjunto às vezes, viu? Gideão, Juízes capítulo 6, meus irmãos. Israel estava numa situação terrível, numa situação tremenda, não é? Porque ele estava numa situação tremenda, passando necessidade, oprimido, dominado por um povo estrangeiro. Por quê? Por causa da sua desobediência. Quando o crente desobedece a Deus, acaba sendo escravo do pecado, acaba sendo escravo da carne, acaba sendo escravo do mundo, acaba sendo escravo do diabo. Quando você é obediente a Deus, você, diz Paulo, nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Escravo não é vencedor, escravo é derrotado, escravo é uma situação lastimável, não é? Então aquele povo de Israel, meus irmãos, uma situação terrível, estava numa situação terrível, escravizado pelos midianitas. Por quê? Porque desobedeceram a Deus. Deus mandava fazer uma coisa, eles faziam outra, não é? Foi o povo mais ingrato que eu já vi na história da humanidade, foi o povo de Israel. Tantos milagres Deus fez, tantos livramentos. Basta falar do Egito para lá, escravizado no Egito. Aí Deus manda José para lá, José se torna governador, e o povo cresce, o povo é abençoado. Mas depois que José morreu, veio um faraó que não conhecia José, escravizou o povo. Mas Deus viu, e levantou Moisés, né? De que maneira? Bebezinho jogado num cesto lá,
com betume lá no rio Nilo, a mãe com medo de que ele fosse morto. Aí a filha de Faraó, veja como Deus trabalha. No tempo de Deus, tudo é cronometrado direitinho. Se tivesse colocado aquele menino ali noutra hora, ele tinha morrido dentro d'água, ou tinha que voltar para casa para se arriscar a ser morto. Mas na hora exata, Miriam, a sua irmã, levou naquele cestinho e botou ali no Nilo. Lá vem a filha de Faraó com suas moças se banhar no rio. E quando o bebezinho está chorando lá, não é? A princesa disse: que é isso? O menino chorando? Vamos lá. Quando viu, menino bonitinho, ela disse: deve ser dos filhos hebreus, que botaram aqui por causa da ordem do meu pai. Aí Miriam se aproxima. Miriam é a própria irmã. A senhora quer que eu arranje uma pessoa para cuidar dele? Sim. Aguarda aí que eu vou buscar. Foi buscar quem? A própria mãe. Isso é sabedoria, irmão. Isso é sabedoria dada por Deus, não é? A mãe criou o menino até desmamar, depois levou para o palácio. Moisés foi criado no palácio, não é verdade? Mas no tempo certo, Deus permitiu um incidente complicado lá, não é verdade? E ele foi perseguido, teve que fugir. Que é isso? É a mão de Deus, é a mão de Deus agindo em favor do seu povo. Povo desobediente, foi libertado por Moisés, atravessou o deserto 40 anos, não é verdade? Atravessou o Jordão, tudo aquilo, milagres, venceram povos muito mais poderosos, mas o povo ingrato, desobedecia, e agora estava debaixo da escravidão dos midianitas, não é? Aí a situação estava muito difícil, na verdade. Os midianitas levaram os gados, levaram a produção agrícola dele, eles passando fome, necessidade. E aí eles clamaram ao Senhor. Tem gente que só clama a Deus quando está no aperto, irmão. Tem gente que só se lembra de orar quando o médico diz: é um câncer, não tem jeito. A medicina aqui não passa, não tem jeito. Aí vai para o ciclo de oração, vai para o culto matutino, vem para o culto de oração, no instante ora 2 horas em casa. Não, irmão, está com saúde? Ore, agradeça a Deus, venha para a igreja, se puder precisar de oração, vá, venha para o matutino, vá, ore a Deus todo dia. Se você ora menos de meia hora por dia, que oração é essa? É aquela oraçãozinha que de vez em quando eu dramatizo aqui, não é? E tem crente que eu já vi, quando chega na igreja, ele não dobra os 2 joelhos não, só dobra um, viu, irmão? É assim, ó. Aí chega na igreja, Senhor, pessoa, vem. Que oração é essa, irmão? Que oração é essa? Deus diz: preguiçoso, essa oração não atende não. Tem outro que só ora aquela oração quando vai dormir, morro de sono, abrindo a boca. Jesus, graças a Deus, pedido de paz, amém. Aí tem aquele de outro também que só dá aquela oração da pressa. Acorda de manhã, apressado de ir para a escola, para o trabalho, chega misericórdia e tal, corre. Ah, Jesus, não dá tempo. Senhor, graças a Deus pela noite, paz, amém. Preguiçoso. Viu? E tem aquele também que tem a oração da fome. Chega quase para comer, Senhor, abençoa esse pão, amém. Não, abençoa e multiplica e manda mais, amém. Não, irmão, essa oração não resolve nada. Você quer orar, faça como Jesus. Tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com teu pai em segredo, e ele te recompensará, te ouvirá. Não é? É para orar, buscar o Senhor. Eles oraram, clamaram na angústia, mas Deus, como é misericordioso, não é verdade? Deu uma repreensão nele, tremenda, não é verdade? Aí diz a Bíblia aqui no capítulo 6 de Juízes, que Gideão estava lá, não é? Gideão estava lá malhando trigo no lagar. Trigo não se malha no lagar. Lagar era lugar de pisar uvas
para fazer o suco ou vinho. Mas com medo dos midianitas, o trigo estava sendo malhado no lagar. Era uma situação terrível, naquela opressão tremenda. Agora veja, no meio de tanta gente, Deus escolhe homens, Deus escolhe mulheres, Deus escolhe quem Ele quer. Então lá do céu, no meio daquelas milhares e milhares de pessoas, milhões, Deus olhou para quem? Para um homem chamado Gideão. Gideão, por quê? Porque no meio daquela ruma de gente desobediente, entendeu? Que adorava deuses estranhos, que desobedecia a Deus, Gideão estava no seu lugar, sendo fiel ao Senhor. Aí diz a Bíblia, o anjo do Senhor veio, sentou-se debaixo do carvalho, não é verdade? E Gideão estava lá. Aí o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Já pensou a surpresa, irmão? Já pensou a surpresa? O homem com medo, malhando o trigo lá no lagar, o anjo chega e diz: o Senhor é contigo, varão valoroso. Ó, aí o Gideão disse: ai, meu Senhor, se o Senhor é conosco, porque tudo isto sobreveio, não é? Que é feito as maravilhas, que é isso? Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Ele se julgava inferior, está vendo? E ainda disse mais assim: Senhor meu, como é que eu posso livrar Israel? Eis que o meu milheiro é o mais pobre em Manassés, e eu sou o menor na casa do meu pai. Eu sou o menor. Eu já descobri que Deus não gosta de usar o maior. Não, Deus gosta de usar o menor. Viu? Já observou isso? É sempre o menor. Menor aqui não quer dizer propriamente na estatura, é na humildade, na simplicidade. Deus se agrada. E sobretudo o menor que é fiel a Deus. Não é qualquer menor não, é o menor que é fiel a Deus. Aí Gideão estava lá: Senhor, eu sou menor, porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás midianitas como se fosse um só homem. O pobre do Gideão estava com tanto medo, meus irmãos, que disse assim: meu Senhor, eu quero um sinal. Eu gosto do exemplo de Gideão, eu gosto muito de usar sinal na minha vida. Gideão ficou tão aperreado, disse: Senhor, peraí, se o Senhor vai me usar mesmo, me permite colocar um sinal aqui, tá certo? O Senhor faz o seguinte, era um anjo, não sai daqui não, que eu vou ali e volto já. Aí ele trouxe um cabrito. Eu acho que ele pensava que o anjo era como eu gosto de bolo, sabe? Aí trouxe bolos, né? Carne dentro de uma caçarola e caldo numa panela. E chegou e disse: pronto, aqui eu trouxe para o senhor, dizendo assim: aceite minha comida. E o anjo come, viu? Lá com Abraão eles comeram. A mulher de Abraão preparou um churrasco bom, meu irmão, de vitela boa e terra. E bolo também eles comeram, os anjos comeram. Mas aqui aconteceu o seguinte: o anjo disse: pegue a carne e os bolos, põe sobre esta penha e derrame o caldo. Que coisa, né? E quando ele fez isso, o anjo estendeu a ponta do cajado, e aí do cajado saiu fogo, comeu, queimou o bolo, o caldo e tudo, e o anjo subiu na fumaça. Aí Gideão disse: meu Deus do céu, eu acho que eu vou morrer, porque eu vi o anjo do Senhor. Mas o Senhor lhe disse: Pai seja contigo, não temas, não morrerás. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. E ali ele fez um altar ao Senhor, não é verdade? Fez um altar, derrubou o altar do pai dele, que era oferecido a Baal, fez uma confusão tremenda lá, quiseram matar ele e matar o pai. O pai dele, com raiva, disse: ninguém vai matar ninguém aqui não, se Baal é Deus, derrubaram, que lute pelo seu altar.
O homem era brabo, viu? Mas Gedeão estava com tanto medo, irmãos, e mesmo assim ele entrou entre os heróis da fé, né? Que o primeiro sinal foi aquele, né? Da comida. Ele colocou um segundo sinal, dizendo assim: Senhor, tenha paciência, se tu vais de livrar Israel pela minha mão, versículo 37, eis que eu vou colocar um velo de lã aqui na eira, se o orvalho da madrugada estiver somente no velo, e em volta estiver tudo seco, eu sei que o Senhor vai me usar. Aí o anjo do Senhor disse: pode fazer assim. No outro dia que ele foi olhar, o velo de lã estava molhadinho, e em volta tudo seco. Não já era suficiente, irmão? Era suficiente, mas é a fraqueza humana, entendeu? O receio é natural, isso. Aí então o anjo disse assim, pronto, aí disse, mas não se aborreça comigo não, deixa eu colocar mais um sinal. Pode colocar. Deus aceita que você faça sinal, viu, irmão? Porque Ele está vendo sua sinceridade para saber se é usado por Ele. Agora, Senhor, é o seguinte, vou fazer o contrário. Vou colocar um velo de lã, em toda a volta fique molhado e o velo fique seco. Já pensou? O anjo disse, pode colocar. No outro dia, quando ele foi ver, só tinha água em volta e o velo seco. A meu ver, não precisava mais nada. Não precisava mais de nada. 3 sinais já, Deus abençoando, não é verdade? Aí então, ele disse, bom, agora eu acho que vai ser, agora Deus vai me livrar mesmo, agora vai me usar. Aí convocou o povo, sabe quantas pessoas vieram? 32 mil. 32 mil. Eita! Judeão ficou satisfeito, irmão. Eita, que a gente, vamos derrotar os midianitas, tudinho, com 32 mil. Aí Deus olhou para ele e disse, Gideão, é muita gente, meu filho. É muita gente. Se você ganhar a guerra, vai dizer que é por causa dessa multidão. Faz o seguinte, mande voltar os covardes e os medrosos, mande voltar. Viu? Aí quando ele disse, gente, tem muita gente e tal, Deus está dizendo que pode ir embora, quem tiver com medo, covarde e tal. Foi embora 22 mil. Eita, que cambada de covarde, né, irmão? 22 mil. Pronto, senhor, só tem 10 mil agora. Gideão é muita gente, rapaz. É muita gente. É muita gente, viu? Faz o seguinte. É muita gente. Faz o seguinte, pega esses 10 mil e manda descer no rio lá, nas águas. Olha o homem que está procurando a direção de Deus, né? Descer as águas. Sim, senhor, o que eu faço? Agora, manda esse povo todo beber água e preste atenção. Olha a estratégia de Deus. Aquele que levar a mão à boca, você deixa para um lado. E só o que beber a água com o cão lamber, é esse que você separa. Sabe quantos botaram água na boca assim? 10 mil, 9.700. Só ficou 300. Gente, misericórdia. 300 só. O povo foi todo embora, agora os 900 foi embora. Aí Deus disse para ele, pronto, meu filho, é com esses aí que eu vou usar você para livrar o teu povo dos midianitas, viu? Está vendo, viu? Olha aí, está vendo? Então agora é o seguinte, o povo tomou buzina, tá certo? Buzina, aqueles 300 pegaram buzina, está entendendo? E tocha. Mas Gideão ainda ficou com medo, irmão. Misericórdia, eu não sei se eu faria um negócio desse não, sabe? O Gideão ainda teve medo, Senhor, está bem, tá tudo, todo sinal Deus está confirmando. Aí chamou o rapaz, o servo dele, rapaz, vamos lá junto do arraial dos midianitas essa noite. Não foi perigoso? Ele podia ser pego lá. Quando chegaram lá, estavam os guardas conversando, os guardas dos inimigos. Um dizia para o outro assim, rapaz, eu tive um sonho tão interessante, que de cima da montanha vinha um pão de cevada, rolando de lá para cá, acabava com o exército da gente tudinho. Aí o outro disse, sabe o que é isso? É Gideão. É Gideão que Deus vai usar, viu? O negócio vai servir para nós. Aí ele disse, vamos embora.
vamos embora, que agora não tem mais jeito, agora eu sei que Deus vai livrar. Chamou os 300 e disse: olha, quando eu gritar, vocês gritam, entendeu? Toquem, por Deus e por Gideão, acenda as tochas, está entendendo? E faça um barulho tremendo, e assim aconteceu. Estava lá o exército, era enorme, 300 pessoas não era nada, 300 não era nada, viu? 300 não era nada. Mas quando Gideão gritou, eles gritaram também, e Deus acenderam as tochas. Quando o exército viu, o exército midianita viram, saíram correndo com medo, corre, vai acabar com a gente. E eles perseguiram e derrotaram totalmente aquele exército. Por quê? Deus estava na frente. Deus estava na frente. Quando Deus está na frente, a minoria se torna mais forte. Dê glória a Deus por isto, meu irmão. Anote isso: com Deus você tem maioria. Você tem o Pai, você tem o Filho, você tem o Espírito Santo, você tem anjos para seu serviço. Então, por que Gideão entrou na lista dos heróis da fé? Por isso. Aí você diz assim: não, mas ele aparentemente não tem a fé. Mas Deus aceitou, não é? Aquilo que ele pediu, porque ele queria segurança. E eu acho bonito isso, irmãos. Acho bonito isso. Um dia desse, uma pessoa me procurou para fazer uma proposta que achava muito interessante. Eu disse: está certo, agora eu só vou dar a resposta quando eu orar. Orei. E aí, pastor Renato? Meu irmão, eu não quero não, sabe por quê? Eu orei a Deus e não senti paz. E na Bíblia, Paulo diz assim: a paz de Deus é o árbitro em nossos corações. Sabe o que quer dizer isso? A paz de Deus é o juiz, é a referência. Aprenda isso, meu irmão. Eu, na minha experiência de vida, mais novo, quebrei a cara algumas vezes, porque não sentia paz, mas pela lógica, eu achava que estava tudo certo e deu tudo errado. Depois eu aprendi: só faça se tiver a paz de Deus no seu coração. Se não tiver paz, não saia do lugar. Não aceite o emprego, não aceite a proposta, não aceite o namoro, não aceite a oferta, não aceite nada. Porque a paz, quando você faz em comunhão com Deus, você sente paz, pode ir em frente, que Deus é com você e vai te dar vitória. Amém, meus irmãos?